Olá, eu sou a Andréa Benetti, vim falar pelo canal do Moça Você é Machista no YouTube mais uma vez. E hoje eu venho falar sobre a submissão feminina na Bíblia. A submissão da mulher é bíblica. Ontem teve algumas discussões na página. Eu achei interessante esclarecer alguns pontos do que a gente na página pensa sobre isso, né? E sobre o contexto social que ainda hoje é utilizado essa visão bíblica e da igreja sobre a submissão da mulher. São 3 pontos, basicamente, que eu acho que a gente precisa deixar claro sobre isso, né? Quando eu falo, sim, a Bíblia é machista e eu não estou fora de contexto. Essa questão do contexto a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente. Eu posso citar pelo menos 4, 5, até 6 trechos bíblicos que não estão fora de contexto sobre a sujeição ou submissão ou dominação da mulher pelo marido. E isso é muito claro na Bíblia, tá? Mas vamos começar lá de Gênesis, então. Gênesis 3, 6, quando Deus fala: multiplicarei grandemente a sua dor e a dor da sua concepção, em meio a dores dará parto, terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A dominação começou ali, o teu desejo será para o teu marido. Eu acho que é uma profecia que vem se cumprindo, que foi escrita há mais de 4.000 anos e até hoje o desejo da mulher ainda é para o homem na nossa sociedade atual. Esse vínculo do desejo da mulher ser anulado, o desejo ser do marido, né, e toda a produção e toda a nossa cultura de sexo ser voltada para o desejo e satisfação do homem, é uma chave, é uma questão que a igreja conseguiu apertar, né, e trazer a mulher, então, sob as rédeas de dominação e da falta de liberdade sexual desde então. Para quem falar para mim que isso está no Antigo Testamento, que isso já passou e que não é bem assim, que eu tô fora do contexto histórico, eu cito 3 no Novo Testamento que também falam a mesma coisa. Coríntios 14, 34 e 35, que é o texto famoso da carta de Paulo aos Coríntios, que as mulheres devem permanecer em silêncio no templo, porque é vergonhoso uma mulher falar no templo. Primeira carta. Segunda carta de Paulo aos Efésios 5, 22 e 24. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como no Senhor, porque Ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Eu não estou falando novidade nenhuma para quem é cristão e frequenta a igreja, né? E tem outros textos, tem textos que falam submissa, mulheres sejam submissas. Eu trouxe esse que fala sujeitem-se, porque eu já vi uma série de mulheres, né? A dona Ana Paula Valadão, eu nunca adoro falar isso, que submissão não é bem isso, que submissão não é ser inferior, que submissão é estar sob missão. É verdade, submissão é estar sob a missão da pessoa, sob o mando da pessoa. Mas e aí, sujeitem-se, sejam dominadas, não quer dizer inferiorização, então. Aí a gente vem com esse papinho, que a mulher é submissa ao marido e o marido tem que amar a esposa em troca. E se ele amar você, não tem problema você obedecer a uma pessoa que te ama, que ela sempre vai querer ter o bem. Beleza, quem quiser pensar assim, pense, tá bom, mas vamos lá então. A submissão é submissão ou não é? É inferiorização ou não é? É inferiorização, você está sob o desejo de outra pessoa, sobre o mando, sobre a dominação de outra pessoa, né? Porque por mais que eu fale que é fofo, ser submisso, que é bonito, que a mulher é virtuosa, edifica a sua casa e tantas outras coisas que a Bíblia condiciona, estabelece uma função social do que a mulher deve ou não deve ser, a gente sabe que a prática religiosa é que a mulher ainda é dominada, né? Que a mulher é sujeita ao marido, né? E esses muitos outros versículos são usados, inclusive em pregações dentro da igreja. A gente sabe o que isso significa na prática religiosa. Né? A gente tem igrejas antiquérrimas, históricas, igrejas como a Igreja Presbiteriana do Brasil, que ainda não aceita mulher em cargos como de pastora ou mesmo de presbítera, porque considera esse texto de Paulo, né, ainda. E aí alguém vai me falar: não, mas isso foi escrito para a igreja da época, para a igreja de Coríntios, para a igreja então tá bom, então nós vamos selecionar agora da Bíblia o que serve e o que não serve para agora. Por que o texto do dízimo, que também foi escrito aí no Antigo Testamento e tem no Novo, ele serve para agora e ele não está fora de contexto? Essa questão do fora de contexto é o seguinte: se eu ler um salmo lá, o Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu posso ler só isso, escrever só um trechinho, deixar aqui pro meu amigo, que lindo, ninguém vai falar pra mim que eu tô fora de contexto, que eu tô lendo um versículo isolado, que eu não tô contextualizando. Se eu falar para algum católico que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu, ele vai me falar que eu tô fora do contexto. Porque o que serve para a igreja, ela usa trecho isolado. O que não serve, ela fala que você tem que avaliar historicamente. E assim tem sido desde então. Por que nenhum pastor que tem rios de dinheiro, que a gente sabe que tem igrejas, não são todas, né? A gente tem igrejas sérias, mas tem pastor ganhando rios de dinheiro nas costas de pessoas assalariadas, não considera o texto do dízimo também no contexto sociocultural?
Porque o que é 10% para um trabalhador que ganha R$700? Vamos fazer conta agora então, vamos falar de matemática. R$700, se você tira R$70, vai ficar com quanto? R$630. Alguém vive no Brasil de hoje com R$630? Quem tem uma família? Não. Agora se eu ganho R$10.000, 10% disso é 1.000. Eu vou ficar com quanto? Com R$9.000, né? Quem tem mais condições de sobreviver, então, e de viver melhor? Essa questão do dízimo, ela é justa? Por que não é feita, então, uma análise social, uma análise histórica do que quiseram dizer com o dízimo lá antigamente, como querem fazer com alguns outros trechos que não interessam para a igreja, como esse do rico passar entrar no reino dos céus? Porque não interessa para a igreja, é muito fácil. Quando a gente fala, no Antigo Testamento, agora no Novo é diferente. Eu li 3 trechos que estão no Novo Testamento. E aí? E os trechos que a gente usa do Antigo Testamento e que servem muito bem, como os Salmos, como os Provérbios, como qualquer texto poético? E os 10 mandamentos? Eles estão aonde? Eles estão no Antigo Testamento. Alguém vai falar pra mim que os 10 mandamentos não valem mais, que a igreja não usa porque está no Antigo Testamento? Ninguém vai me falar isso. Né? O texto de Sodoma e Gomorra, que é o que a igreja usa para condenar os gays, está no Antigo Testamento. E a igreja usa porque interessa para ela. A igreja usa sempre o que interessa para ela. A submissão quer dizer isso mesmo. Submissão, sujeitar, quer dizer inferioridade social. É inferioridade social e a gente tem vivido assim desde então. Aí você vai me falar, mas a Bíblia foi escrita em uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal. É verdade. Você tem toda a razão que você está falando isso. A gente tem que averiguar, a gente tem que estudar para ver o que é utilizado hoje. Então, como é que eu vou saber? Né? Se a Bíblia a gente considera que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, que ela é a palavra de Deus aqui, como que eu vou saber que trecho eu uso ou não? Por que isso não foi falado, então, quando ela foi escrita? Porque se a gente parte com uma adivinhação do que eu uso, do que eu não uso, na verdade, então, eu estou falando que a Bíblia não serve para nada. Porque eu vou ter que pegar um trechinho, esse aqui é legal, esse aqui não tem contexto histórico. Esse aqui eu tenho que contextualizar historicamente, porque ele é mais polêmico, hoje em dia ele fala isso. A Bíblia é machista, é violenta desde então, todo mundo usa os salmos. O Salmo 137 um salmo até foi utilizado em muitos livros poéticos, né? Ele fala que à margem do rio da Babilônia a pessoa sentou e chorou, né? Porque ela teve que sair da sua terra. Foi uma perda de guerra. E no último versículo, o que ela fala? O que o salmista fala? Fala feliz ou bem-aventurado, depende da versão bíblica, quem pegar a cabeça dos seus filhos e jogar contra a rocha. Eu leio o salmo para você, eu leio integralmente. Feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçar contra a rocha. Filho aqui é criança, é bebê. Que era isso que acontecia com os perdedores de guerra. Quando eu falo que isso está num salmo, alguém vai falar, você tem que analisar historicamente, porque isso é um contexto de guerra. Mas se eu ler o primeiro versículo desse mesmo salmo, que fala das margens do rio da Babilônia, nós nos assentando chorando, todo mundo vai falar pra mim, então ninguém vai falar nada. Você tá fora de contexto, você tá utilizando um versículo isolado. Não. Então eu venho falar aqui o seguinte, o feminismo não é contra nenhuma religião. O feminismo não pode ser contra nenhuma mulher que é cristã, nem nada disso. O que a gente tem que ser é sincero com a questão da regulação da mulher pela igreja, da nossa sexualidade sujeita à sexualidade masculina e de todo esse contexto de opressão, de falta de liberdade sexual que até hoje foi promovida e condicionada e muito bem utilizada pela igreja para os fins que ela quer. Né? A gente tem que ser sincero de falar. E eu admiro pelo menos um cristão que fala, não, realmente pela Bíblia a mulher é submissa, a mulher não pode falar na igreja, a mulher é isso, porque agora esse papinho de que submissão não é bem assim, submissão é fofa, é legal, você é submissa, mas ele te ama, então uma pessoa que te ama vai mandar você fazer, só coisa séria. E a gente não tem sido violentado desde então, as mulheres não apanham, as mulheres não têm sido condicionadas, nossa sexualidade não está a serviço dos homens, até parece. Até parece, né? Se isso fosse verdade, se na prática religiosa do dia a dia, se a igreja não colaborasse para tanta opressão feminina, a gente até podia falar que tinha uma discussão desses versículos em tempo histórico, mas isso não acontece. Né? Esses versículos são utilizados sim, né? Eu indico o vídeo da pastora Ângela Valadão, Ana Paula Valadão, que discutem como ser submissa a um marido omisso. O que significa que você tem que se sujeitar até um marido que te omite, né, de certa forma, que seja violento ou que e tal. Assistam os vídeos, depois a gente conversa. A submissão é uma inferiorização ou não é, na prática religiosa do dia a dia. Né? Tem muitas outras questões para discutir sobre isso, a gente ficaria aqui até amanhã, né? Mas o que eu tenho que falar é um pouco mais rápido. E assistam o canal do Moça Você é Machista pelo YouTube. Eu sou a Andréia Benetti. Bom dia.